Países que fazem parte da CPLP, ou seja, países da comunidade que falam português, não precisam mais fazer troca da carta de condução. Então veja aqui. Meus amigos, e hoje o vídeo é para trazer uma novidade que parece ser muito boa, pelo menos aqui na teoria, no papel tá muito bonita. Países que fazem parte da CPLP, ou seja, países da comunidade que falam português, não precisam mais fazer troca da carta de condução. Então veja aqui, a notícia que dá o decreto de lei é esse, que não precisa mais fazer troca de condução, mas tem alguma coisa aí que a gente precisa prestar atenção, que ainda não está sendo detalhado pelo órgão, pelo governo. Então a notícia, antes de dar aqui para vocês, eu estou pegando do site oficial português, é portugal.gov.pt, onde foi esse decreto de lei aprovado agora no dia 15. Então hoje é dia 17, foi postado ontem essa notícia e agora eu vou mostrar para vocês, eu vou ler aqui a nota do que está dizendo aqui no governo português. Preste atenção e a gente vai discutir algumas coisas que ainda ficaram em aberto e eu vou dar a minha opinião do que eu acho que pode acontecer em relação a isso. Então vamos lá. O decreto de lei que altera o Código de Estrada na forma de habilitar, em determinados casos, preste atenção nisso, em determinados casos, a condução de veículos a motor pelos detentores de título de condução emitido aos Estados-membros da Comunidade de Países da Língua Portuguesa e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dispensando a troca da carta de condução em condições de igualdade com os detentores de título de condução emitido em países da União Europeia. Ou seja, está claro aqui no final é que quem tem carta de condução brasileira tem a mesma igualdade de membros da União Europeia. Ou seja, se uma pessoa é membro da União Europeia, tem uma carta de condução, ela não precisa fazer a troca da carta de condução ao chegar em Portugal, ela pode conduzir tranquilamente. Então isso é o que está dizendo aqui pra gente, né, que a gente agora, que faz parte da CPLP, né, o Brasil faz parte desse grupo, também não precisaria trocar. O que ficou em aberto aqui, pessoal, é nessa parte que ele fala aqui, ó, em determinados casos. Então não detalha na nota quais são determinados casos. Eu já fucei aqui a internet procurando, não achei. Lembrando que essa notícia é no portal oficial do governo de Portugal, não peguei uma matéria de jornal, porque em matéria de jornal geralmente omite algumas informações, coloca uma informação ainda mais genérica do que essa aqui já é um pouco genérica, tá? Então eu vou dar aqui a minha interpretação do que eu acho que são esses em determinados casos. Na minha opinião, eu acho que pode seguir por duas linhas mais ou menos. Em determinados casos, pode ser apenas pessoas que possuem residência legal em Portugal, ou seja, que possuem título de residência ou no mínimo uma manifestação de interesse aceita pelo CEF. Então nesses casos, vamos supor que você chegou em Portugal, você fez seu processo, veio com visto, né, tirou sua legalização, tirou seu documento, seu título de residência, então aí você já não precisaria mais fazer a troca da carta de condução pela carta portuguesa, que é um cartãozinho que eu botei aí até na imagem. Então precisa, você só com a sua residência e seu documento do Brasil você pode conduzir. Ou então você veio para cá, fez sua manifestação de interesse, ela foi aceita pelo CEF, você está aguardando chegar lá, então você também não precisaria fazer troca de carta de condução. Então isso é uma possibilidade, né, esses em determinados casos. Eu acho que aqui, na minha opinião, para quem ainda está com visto de turismo, que ainda está como turismo, as regras continuam a mesma, que é aquela de regra que você pode dirigir até 185 dias com visto de turista legalmente. Após isso, né, você ou tira sua legalização, se legaliza, faz sua manifestação de interesse, ou tira seu documento de residência, ou então você fica proibido de dirigir uma vez que seu visto de turista já venceu e você não engloba mais nessa regra. Então isso pode ser uma linha que a gente estava discutindo aqui, que é isso, nesse determinado caso. E outra linha que a gente estava pensando aqui é que em determinados casos pode ser a questão de exercer atividade profissional com essa carta de condução. Então pesados, dirigir caminhão, carreta, então pode ser que seja essa questão de exercer atividade profissional em um determinado caso, né? Ou pode ser aquela questão que eu falei das pessoas que têm título de residência ou manifestação de interesse aceita pelo CEF, tá? Então quando eu falo que determinados casos está em aberto ainda, não tá notícia aqui publicada, não tá os detalhes dessa notícia, né? Desse novo decreto, e também não está dizendo aqui necessariamente se isso já está valendo a partir de agora ou se isso ainda vai ser publicado no Diário da União. Isso provavelmente sim, né? O passo é mais ou menos esse. Primeiro sai aqui o decreto de lei, depois ele vai ser votado pela Câmara, no fim jogado para o presidente, e o presidente pode vetar ou não todas essas determinações. Lembrando que essa publicação aqui, pessoal, tem diversos outros decretos, né? Inclusive inclui também aquela questão do visto de busca de trabalho em Portugal. Então tá dizendo aqui que foi aprovado, mas ainda não tá dando muito detalhe, que isso ainda precisa ser discutido. Mas aí é uma notícia muito boa, porque já facilita bastante, né, o processo de troca de CNH
Portugal é um absurdo. Você demoraria meses. Eu cheguei em Portugal, vai fazer um ano que eu tô em Portugal, eu vim trocar minha carta de condução agora. Depois que eu tirei minha residência, ainda demorei 3 meses, quase 4 meses para tirar minha carta de condução. E é porque eu ainda peguei a parte lá que não precisava do consulado brasileiro, que antigamente eu tinha que primeiro ir no consulado, depois do consulado que eu ia no IMT, então já era bem maluco, bem burocrático isso, e tá melhorando. Isso demorava muito, então muita gente aí, pessoal, eu tava vendo até essa semana que cerca de 6 pessoas por dia estavam sendo detidas, sendo presas, porque estavam, não, presa que não vai pra cadeia, né, mas com infração de trânsito, porque estavam conduzindo com a carta já sem validade. A maioria era de pessoas estrangeiras, possivelmente, é óbvio que deveria ser brasileiros, cabo-verdenses, todos os imigrantes que estão aqui, que não conseguiram ainda fazer a troca de condução, e ficava uma situação complicada que você tinha que esperar o IMT e demorava meses, e era muito chato isso, porque você precisa do carro, você precisa de trabalhar, você precisa levar seu filho para a escola, você precisa ir no mercado, então não tem como você ficar sem carro aqui, principalmente para quem tem família. Então muita gente tava parando de conduzir com medo, sofrendo muito aí, tentando pegar outro carro, tentando pegar ônibus, gastando com Uber, enfim, e muitas outras gente estavam andando aí naquele migué, né? Por exemplo, eu andei na irregularidade, andei aí quase 3 meses, porque eu tava esperando o IMT. Eu fiz minha solicitação e fiquei esperando, mas eu não podia parar de usar o carro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar minha filha na escola, então eu não tinha o que fazer. Então isso é muito bom, isso aí tá mostrando que tá melhorando, né, em relação a essas coisas, tanto a questão do visto de busca de trabalho em Portugal, como essa questão da habilitação também para legalização, a questão de trabalhar como home office, quem trabalha como home office também pode vir para cá, e a questão de quem vai estudar também tá melhorando nesses decretos de lei que estão saindo agora. Então isso mostra que nós estamos indo no caminho bom, caminho certo, o caminho da facilitação aqui em Portugal, né? Lembrando que isso ainda precisa entrar em vigor, então vamos aguardar, vamos ver o que vai vir pela frente, mas a notícia é essa, a notícia é que o decreto de lei do Código de Estrada foi alterado para facilitar essa questão da não necessidade de trocar a carta de condução aqui em Portugal. Se caiu de paraquedas nesse canal, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, comenta alguma coisa aí, vou colocar na descrição do grupo a postagem aqui do governo de Portugal e se vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!